Sérgio Chaves aqui. Aproveitando a pergunta anterior, haverá um tempo que a separação de gelo no primeiro anel vai acabar? Eu acredito que não, tá? Eu sei que a Antártica, o que a gente entende pelo continente da Antártica, Polo Sul, tá? Não é o Polo Sul, é uma grande ilha, tá? Além, por isso que não pode sobrevoar a Antártica, porque você consegue atravessar a Antártica e continuar e vai ver que tem mar pra caramba ainda. E não é o polo. Por isso que é proibido, por isso que tem esse acordo, não é? Que é um acordo de, se eu não me engano, 1952, é o Tratado da Antártica. E se eu também não me engano, é o único tratado que nunca foi contestado, sempre todo mundo sorrindo, todo mundo assinou direitinho, ninguém rompe esse tratado, ninguém contesta, é o único, desde 1952, porque eles sabem quem mandou lá de cima, eles sabem. E você não pode voar, a Antártica está aqui, um continente, você não pode atravessar, indo em direção a sul, vamos botar desse jeito, para a gente entender. Porque se você atravessa, você vai ver que continua, continua, continua. E, de acordo com os nossos parceiros, falta um continente a ser descoberto. A gente não tem, eu não sei onde é, porque eles não falaram. Então, o que acontece? Essa ilha vai sim, vai ter, inclusive o Bilu falou isso, mais ou menos recente isso, e a gente ia começar a ver várias construções interessantes na Antártica, que são de uma civilização muito mais avançada que a nossa, no passado. A minha opinião, tá? Isso agora eu vou colocar minha opinião, pessoal. Minha opinião. Opinião. Eu acho que já estão achando, só que aquele negócio, tem um véu de silêncio em cima da Antártica. A Linda Moulton Howe, que fez a pesquisa aqui 20 e tantos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, aliás, foi 2003 que ela veio, 22 anos atrás, eu a acompanho ainda, eu mantive o contato por vários anos. Depois, né, o Urandir, nosso presidente, falou, não, deixa para lá. Ela está seguindo os interesses da galera lá de cima, então ela não vai abrir, não vai nunca, como ela não fez, não é, gente? Tá aí mais um exemplo. Ela veio aqui, tá? É uma pessoa muito legal, tá? Ela veio aqui, ela fez a pesquisa, ela levou os lençóis, as pedrinhas de discóide, levou tudo para lá, analisou tudo nos laboratórios mais avançados de sua confiança, corroborou tudo, não é tecnologia daqui, é de outro lugar muito mais avançada. Com a nossa tecnologia, não conseguimos repetir. Aí eu pergunto para vocês, e ela me falou, pena que eu devia, se tivesse celular, smartphone que nem hoje, eu tinha gravado todas as conversas minhas com ela com o telefone. Tinha gravado tudo. Mas eu tenho muitas horas de uma entrevista particular que a Linda fez com o Urandir na nossa cozinha em Dáquila, na cozinha lá de casa. Ela pediu uma conversa reservada com ele. Eu tenho ela gravada, eu gravei escondido. Só que o Urandir não me autoriza. Ali ela falou um monte de coisa muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. Foi muito forte essa conversa aí, mas eu não tenho autorização. Nem para comentar nada, não adianta. Mas eu tenho isso. Mas e ela me falou, foi a maior abdução da história. Não existe abdução igual a do Urandir. Com tantas evidências corroboradas, provadas por laboratórios independentes nos Estados Unidos. Uma coisa que aconteceu no Brasil. E ela fez uma palestra sobre esse assunto. Uma. Foi em Seattle, tá? Em 2003 ainda, no final de 2003. Foi uma palestra... eu não lembro agora o nome. Um grupo de ufologia lá americano convidou e ela foi a primeira apresentação. Seattle, gente,
lá na costa oeste americana, colado com o Canadá, longe pra cacete. E detalhe, Linda já tinha ganho 2 prêmios Emmy, que é o Oscar da TV americana, pelos seus documentários An Alien Harvest, né? uma colheita extraterrestre. Fantástico os documentários dela. Tinha uma credibilidade monstruosa. Monstruosa. Até hoje ela é reverenciada. Você vê como é que é o jogo, não é? Ela é reverenciada hoje. Inclusive, na live que eu assisti hoje de tarde, com o John Brandenburg, com esse David Sereda, que para mim delira na maionese, minha opinião, tá? Falam, tem conjecturas doidas aí, mistura o misticismo com uma pseudo, né, matemática sagrada, essas coisas místicas, né? E o que é que acontece? É reverenciada ela é uma figura reverenciada e figura de destaque. Não é muito importante até hoje, não é muito respeitada. Agora, ela foi fazer essa primeira primeira apresentação do caso do Urandir. Quando ela foi falar, eu sei porque ela me contou. Depois ela me ligou assustadíssima e me contou o que aconteceu, o que havia acontecido. Chegou ela para falar, para fazer a palestra sobre o caso do Urandir, em cima da reputação impecável dela e com um caso único de abdução com respaldo científico absurdo. Eu mostrei, hein? Eu até revisitei isso aí no meu canal, tem um vídeo disso daí. Gente, quando ela chega lá, quem que estava lá na plateia? Seu Gevaer. Ela olhou e falou, o que esse cara está fazendo aqui? E não deixava ela falar. Ela falava, ele levantava, gritava, falava que o Urandir era isso, que era aquilo, que era seita, que era... Ele tentou, de toda maneira, silenciar a Linda. E teve alguns cupinchas seus, lá nos Estados Unidos, tipo um escritor americano famoso chamado Whitley Strieber, que escreveu um livro chamado Communion, onde ele contou uma pseudo-abdução dele com Gray. Para mim, Felipe, minha opinião, tudo mentira. Para mim é tudo mentira, tudo invenção do cara, espertinho. Que inclusive nos convidou para fazer um programa de rádio dele que chamava Dreamland. Dreamland. Ele convidou eu, Urandir, e foi eu, Urandir, e eu ainda chamei o Danilo, advogado nosso, para participar, porque eu sabia que ia vir chumbo, que ele era cupincha do Gevaer. Não deu outra, começou a falar. Ele começou a ler um monte de perguntas, com certeza que o Gevaer, porque ele não sabe, deve ter dado para ele, ó, lê isso aqui. Começou a falar um monte de besteira, eu fiquei brabo e comecei a repicar e comecei a falar, cara, para de falar, você não tem credibilidade, você com esse teu livrinho comum, inclusive eu li nos anos 80, né? Eu li o livro. Falei, você com esse casinho teu aí de abdução, isso para mim é tudo mentira, você é um farsante, você é da turma do Gevaer, aí tá aí só para neutralizar, vamos dizer, qualquer tipo de informação que incomode a narrativa mainstream. Falei na cara dele, no ar, gente. Não estava no rádio, no ar. E eu sei que ele estava, aí todo mundo ficou de biquinho com a Linda, porque a Linda estava falando do Urandir. Gente, eles não sequer, por isso que eu digo, são todos canalhas, gente. Esse pessoal é todo ou comprado ou burro mesmo, ignorante. Porque fica, não é? Abraça essa narrativa mentirosa aí, da ufologia mainstream aí, desses pseudo-contatados, e não deixa a coisa real braba vir. Não deixa. Se juntaram todos, para você ver como ninguém é salvo. Vocês vejam como a vaidade é um perigo para a gente, se você não tem controle das suas emoções. Por quê? A Linda, ela era insensata. Isso aqui é uma conclusão minha, tá? Deixa eu colocar esse parêntese, porque daí o nego vai começar a cuidar, o nego vai querer fazer corte e me dizer que eu tô... Isso aqui, gente, isso aqui é uma impressão minha, porque eu vivi aquilo tudo, tá? Eu vivi aquilo tudo, fui testemunha aquilo tudo, junto com o Urandir, estava junto com ele. A Linda veio, baixou em Campo Grande, eu peguei ela no aeroporto, levei ela para a fazenda, ela ficou lá em casa, num dos... A gente tem vários quartos lá, como se fosse parecia sei lá, um hotelzinho, vamos dizer assim. Botei ela no nosso, ela ficou comigo o tempo inteiro.
Eu vi tudo. Fez essa entrevista, que eu tenho a gravação completa, falou um monte de coisa que me dá subsídios de entender isso daí. Ela era uma pessoa insensada, festejada, onde entrava, linda, linda, linda. Aí ela veio com toda boa vontade, pesquisou o caso do Ura, viu a magnitude, ela viu o que era. Estou impressionado, isso é único. Tanto é que teve um dia, gente, isso eu nunca falei aberto, vou falar isso aqui. Teve um dia que eu bati boca com ela, tive um arranca-rabo com ela. Bati boca porque ela estava muito, muito arrogante, ela queria manipular a maneira de como ela ia apresentar o caso do Urandir. Ela queria apresentar o caso do Urandir, como eu nunca falei isso, hein, gente? Isso aqui é primeiro, isso é inédito. Ela queria apresentar o Urandir como um pobre coitado que morava numa fazenda e foi abduzido e não sabia o que aconteceu, um coitadinho que teve essa experiência fantástica. Ela queria apresentar assim. E eu falava para Linda, Linda, você não pode criar essa narrativa para adequar a narrativa à narrativa que vocês criaram nos Estados Unidos do modus operandi das abduções. Abduções em pobres coitados no interior, do coitadinho nunca sabe de nada, que não sei o quê, que não tem domínio. Não é isso que aconteceu. Não foi uma abdução, foi um convite. Um convite. Ele sabe quando estava, sabe para onde estava indo, foi lá treinar, estudar, pesquisar, aprender para voltar e nos ensinar e nos treinar para conversar. Já havíamos tido inúmeras conversações. Conversação não, gente, a gente não conversava, mas cara a cara, com vários parceiros. Já tivemos, alguns de nós naquela época já teve, eu no caso, tive várias interações cara a cara. Teve um pleidiano grandão, lourão, assim, grande, devia ter quase 3 metros de altura, veio na cara da gente. Tava eu, o cientista americano, e o outro amigo nosso, que já não está mais conosco. Ele veio na cara nossa, ficou olhando assim a gente, mas na cara, gente, na cara. E eu correlatei isso para ela me entrevistou, tá? E ela nunca vinculou a minha entrevista, o meu caso. Eu tive vários, relatei para ela e contei para ela que eu tive meu passado com Dona Irene Granck, de ter sido correspondente do CISNE, né, que era a associação nossa do Rio de Janeiro. Eu fui o representante na Europa. Quando eu estudava lá, fui representante que lidei com o Gordon Creighton, que era o editor da Flying Saucer Review, a revista mais era a Bíblia da ufologia mundial. Tive contato com um monte de associações. Quando eu estava na Inglaterra, Contact UK, a Bilfora, British UFO Association. Participei de vários congressos lá com a Dona Irene Grande. Eu falei, gente, eu pesquiso isso há muito tempo e aqui eu tive essas experiências proporcionadas pelo treinamento que o Urandir nos deu. Ela não queria. Ela gravou tudo, fez entrevista comigo, mas nunca publicou lá, porque não interessa. E nesse dia que eu briguei com ela ficou falando, não, mas eu preciso, eu vou colocar ele como se fosse um agricultor que foi abduzido, que não sabe. Eu falei, mas Linda, não é essa a narrativa, você está criando uma narrativa. Aí ela levantou, braba, aí você vê a arrogância, a vaidade. Vaidade, a gente cai do cavalo, com arrogância e vaidade, ferrou. Ela levantou, ela estava na cozinha comigo, né? Lá na nossa cozinha lá. Ela levantou, apontou assim na direção da casa do Ura. Como que eu vou explicar isso daqui? Isso daqui não existe em lugar nenhum. Como que eu vou explicar que tem um grupo de pessoas sendo treinadas por esses seres extraterrestres? Não tem como. Ou seja, ela despirocou e confessou, gente. Não tem como. Não interessa o sistema. De jeito nenhum. Só que ela ficou encantada, como é uma jornalista. Ela, antes de ser ufóloga, vamos dizer, ela era uma grande jornalista, formada em Media Communication, na Universidade de Stanford, trabalhou em TV. Ela, porra, tinha uma puta de uma carreira, tá? Ela era, entendeu? Aí foi mordida pelo bicho.
UFO, né? Aí não volta mais, né? Mas você vê, ela, por essa curiosidade, por essa coisa de jornalista, de querer saber, apurar os fatos, veio, apurou e quis falar. Mas aí o Geva foi lá atacar ela, atacou ela, pôs aquele vexame, ela me falou à noite, ele veio, me ameaçou, falou para. Aí todos os amigos dela, Whitley Strieber, a curriola toda, não é? Do Richard Dolan, né? Todo o pessoal, o Richard Boylan, tem vários outros da curriola, os caciques da ufologia americana, foram em cima dela. Ela simplesmente ela silenciou, sentou em cima do caso do Andi e nunca falou mais dele. Agora, pode um negócio desse, gente? O maior caso, de acordo com ela, o maior caso de abdução da história, a mulher não fala? Ah, é vaidade, porque ela começou a ser escrachada, começou a ser, a Linda está falando de uma seita no Brasil. Aí começaram a levantar a coisa. Aí a vaidade dela falou mais alto, bem, eu vou ficar quieto, senão vou estragar minha carreira. E ela ficou quieta, ficou quietinha. E aí o que aconteceu? Virou referência, papisa, cardeal, mulher, né? Da ufologia americana, lá toda, insensada, uma festejada. Aí, gente, é uma vaidade. O Al Pacino, naquele filme Advogado do Diabo, ele não fala. No finalzinho, a vaidade é o pecado mais, né? Coisa. Ou seja, pega pela vaidade, galera. Isso aí. E provou, ela provou isso daí, gente. E provou também para mim, naquela época ainda era isso aí, 2003, a gente estava começando, né? Com ter mais visibilidade e tal, e o chumbo grosso do Gevaer sempre em cima da gente, aí a gente começou a ver realmente o perigo que é para o sistema um grupo de pessoas que de fato está tendo conversação, contato, recebendo informações, não é? Trocando figurinha com essas raças. Não interessa de jeito nenhum, porque daí vai o quê? Vai arrebentar a Matrix, gente. Vai mostrar para você, é o que a gente está fazendo. A gente está tentando mostrar para vocês, galera, a gente está sendo enganado sistematicamente. Foi por isso que em 2010, concomitante com essa época aí que esse pessoal vinha aqui tentar descredibilizar o Bilu, foi nesse momento que o Bilu virou e falou, porra, a Terra não é um globo. Que inclusive eu falei, porra, Bilu, isso é pegadinha. Eu pensei que fosse pegadinha dele. Como assim não é o globo? Ah, não, é convexa nos continentes e plana nas águas. Vão fazer os documentários, vão fazer as pesquisas. Quando a gente começou a fazer as pesquisas, puta, eu me lembro, um querido Paulo Parra, nosso amigo, engenheiro civil, tinha uma empresa de construção importante em Minas Gerais, acostumado a trabalhar para as grandes aí, empreiteiras, mineradoras, topógrafo também, tinha todo equipamento, estação total, tinha o bicho. Ele vai para mim, ai, Filipão, eu vou rasgar meus diplomas todos. Gente, quando ele começou o quê? Não tem curvatura. A gente começou a fazer os lasers, né? A coisa toda para ver que não tem curvatura. As medidas todas, né? Ele ficou assim, hã? E eu também fiquei, hã? Gente, não tem curvatura. Isso aí mexe com você, gente. Eu fiquei assim, 2 meses acordado de noite, falando, onde é que eu estou morando, gente? O que é isso? Enganaram a gente nesse ponto. A gente está tentando é isso aí, devagarinho, fazer uma abertura devagarinho, para não chocar a galera. Porque a mentira é grotesca, gente. A mentira é brutal. Brutal, gente. Mas brutal. Praticamente 99% do nosso conhecimento é tudo fake, construído, manipulado para nos enganar, para nos aprisionar. A gente está tentando devagarinho. Terra convexa, né? Ratanabá, para mostrar a história. A gente está pincelando aí, gente. A história que estão contando para a gente, quando a gente começou a fazer as pesquisas da anomalia dos astros, gente, é a coisa mais fácil do mundo você determinar. Por exemplo, vou dar só essa, assim, que eu já falei aqui, do Sol e da Lua estarem, não existe sistema solar, eles estão dentro do envelope atmosférico e são pequenininhos. É a coisa mais fácil de provar. Mais fácil, é muito fácil, não é? Isso aí não é muito difícil, não. É bem tranquilo. Só que a gente acredita, né, nos governos, na NASA, sistema solar, ai,
as sondas de não sei o quê. Acredita nessa baboseira toda aí. Então, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado.